26 de julho de 2019. Hoje temos o tema Espiritismo e Magnetismo, ou Magnetismo e Espiritismo, tanto faz. Segundo Kardec, o Espiritismo vem confirmar o magnetismo. Lembrando que durante 30 anos ele estudou magnetismo, praticou, ele era um magnetista, além de professor e pedagogo, e do método Pestalozzi, e durante 10 anos estudou o Espiritismo. Foi 1/3 do tempo do estudo do magnetismo em si. E ali nós vamos ver Deleuze, Duputet e o Mesmer, que foi o criador do mesmerismo, até chegar a Kardec. Então o Mesmer é 1770, em torno de 100 anos antes. Então os discípulos de Mesmer, do magnetismo ao sonambulismo, o dogma materialista, o perispírito. Então esse é o tema magnetismo e espiritismo, do fonte de luz. Aqui nós temos o raio de luz, lá é o fonte de luz, é um trabalho espírita. Então, os discípulos de Mesmer: Deleuze, Duputet, Ponseggur, Marquês, 1751, 1825. O Mesmer é um pouquinho antes. Caracterizava como nenhum outro princípio vital. Lembrando que... Oi? Esse é o Ponseggur. É o Marquês de Ponseggur. Ponseggur é uma cidade, né? O nome dele não lembro agora. É um nome bem comprido. Chastener, se não me engano. E princípio vital, princípio de vida. Então, o vírus tem... O Monera, reino protista, todos têm princípio vital. O animal, a planta. E ele diferencia do princípio espiritual, que seria a alma, ou a mônada, ou o espírito. O que você quer perguntar? É o princípio de vida. Atribui mais importância à vontade. O que diz ali? Prolongar bem. Ali ficou tudo junto, que estranho. Importância da polaridade do organismo. Estuda profundamente sonambulismo, técnica determinante para elucidar o magnetizador no trabalho para obter a cura do paciente. Lembrando que o magnetismo, então, positivo, negativo, tem a vida física, e foi o precursor também das técnicas de hipnose. Tem a ver com o hipnotismo também. O Deleuze, 1753-1835, junto aos princípios de Mesmer, as observações de Ponseggur, valorizando os procedimentos e adotar. Distancia de uma corrente mais mística, sem deixar de se sublimar. Por que mais mística? Porque o Mesmer estudou astronomia, tinha um tom mais místico. Os místicos, eles estão relacionados com magia da mente? Magia da mente. Sem deixar de sublinhar a importância da moral religiosa. Entende a crise como um processo que não deve ser contrariado. Se tu pegar, por exemplo, Charcot, ele estudava, o Breuer, o próprio Freud estudava, o Libaud, estudavam com pacientes histéricas, então pacientes já doentes. Então outros desses aí trabalhavam também com pessoas sadias também. Tanto pessoas sadias com... E aí até chegar ao hipnotismo, a hipnose propriamente dita, que é aparente do sonambulismo. E aparente do hipnotismo também. São diferentes graus ali. Tem a letargia, a catalepsia. Voltando lá. Então, processo de cura. O magnetismo não seja panaceia para todos os males. É antes complementar a medicina. Então, é uma disciplina complementar. Não é remédio para tudo. Que o Mesmer propunha usar para praticamente tudo. Aí foi uma falha dele. Valida o sonambulismo como prática orientador do procedimento magnetizador. Lembrando que o que ele chama de fluido magnetismo animal é o que hoje a gente chama de akasha, que antigamente se chamava éter, que é o fluido universal. É o quinto elemento. É parecido com o plasma das estrelas. Recorre às técnicas dos passes. Então toda transmissão de energia de uma pessoa para outra é passe. De grandes correntes transversais, aplicações, fricções, imposições, insuflações, sopro quente, sopro frio, longitudinal, transversal, tem vários tipos. O livro mais completo que tem é de um brasileiro, Jacob Mello, O Passe. É 300 e poucas páginas, é o livro mais completo que tem. Mostra anatomia, fisiologia, tudo o que acontece durante o passe. Não obstante, defende o magnetismo deve ser praticado na família, exceto entre marido e mulher. Por causa da afinidade. Então, Duputet, 1845.
Tal como Deleuze e Possegu, Dupotet, 1796-1881, entende que os efeitos magnéticos provêm do fluido e da alma, com mais referência para o primeiro. Lembrando que fluido pode ser vapor, pode ser líquido, é uma coisa que escorre pelas mãos, né? É uma coisa, e o fluido universal é um fluido invisível. O ferromagnetismo é do ímã, do magnetita, do âmbar, né? E do próprio ferro. E o biomagnetismo é o magnetismo animal. Tanto vegetal, animal, iominal e angelical também. Minimiza a importância dos procedimentos, pois atribui mais valor ao desejo de fazer o bem do que a técnica. Então, a questão da vontade. Despreza a importância das polaridades do corpo humano, lembrando que o lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo, ou masculino e feminino. E as correntes azul e vermelho, que atravessam o organismo. O Jornal do Magnetismo são 20 volumes. Journal of the Magnetism, que está em francês, é 300 e poucas páginas cada um. Então tem bastante material bem descrito, bastante material. E atualmente tem um professor ele é cirurgião, se não me engano, de São Paulo, que ele traduziu os trabalhos de Mesmer. Mesmer, o cientista esquecido. 300 e poucas páginas. Muito bom livro também. Monteiro de Carvalho, se não me engano. Aí vem o termo mesmerismo. Então ele deu o nome magnetismo animal. Então tem magnetismo pelo olhar, tem magnetismo em posição de mãos, tem várias técnicas. Fazer uma pessoa dormir, fazer uma pessoa acordar. Então por isso que ele foi precursor do hipnotismo, dando acesso ao inconsciente do ser humano. E tem gente que magnetiza também animais também, né? Não só seres humanos. Do magnetismo, então, o sonambulismo. O sonambulismo tem o natural, são aquelas pessoas que acordam à noite e fazem atividades caminhando como se estivessem acordadas. E o sonambulismo artificial ou provocado é quando é através de um aplicador de passe, um magnetizador. É o natural, é. Como assim doença? Não, aí tem a catalepsia, tem a narcolepsia, aí são doenças mesmo, né? Problemas do sono. Tem alguns distúrbios do sono. O agente magnético, além das propriedades já estudadas, então positivo, negativo, os polos, possui uma virtude sedativa. Na verdade, tu pode sedar quando é a distância, ou se tu tocar na pessoa, tu vai estimular, mas geralmente é a distância. E também a longas distâncias dá para fazer também, radiação à distância. Antigamente é chamado passes para o escuro, ou irradiação, né? Por consequência, isso aí é complementar a prece, né? A oração, para entender como é que funciona a oração, é através do magnetismo também, por ondas. Por consequência, como dizia o nosso amigo Tesla, tudo é frequência, onda e vibração. Exerce uma ação sonífera ou adormecedora sobre um grande número de magnetizados. Também não é raro ver cair lentamente ou de repente um ser bem acordado em sono profundo. Se você tiver curiosidade, é interessante. Tem uns vídeos do mesmerismo.com. É um francês que ele dá aula, ele faz a pessoa cair no chão, faz acordar, faz dormir. É muito interessante. Tudo utilizando a metodologia do Mesmer. E no sonambulismo, Deleuze e o Dupotet aprofundaram os estudos. Sem administração de uma única dose de ópio ou de qualquer outro sonífero. É dominar, inclusive até pelo olhar, o chamado olho gordo. É dominado, aniquilado como morto, não sente mais nada, com exceção de sua ação. Uma ligação misteriosa se estabelece entre os dois sistemas nervosos, como na telepatia e na hipnose também. O Dr. Mesmer dizia a seus discípulos sobre o sono magnético: nesse estado de sonambulismo perfeito, o indivíduo no qual ele está desenvolvido torna-se-ia para o médico bem instruído sobre o magnetismo animal. Um telescópio ou um microscópio com o qual poderia se perceber de todas as indisposições. Então ele consegue descrever doenças em si ou em outras pessoas. Todas as doenças, sobretudo, suas causas e curas, até as obscuras, veladas e não apreciadas. Aí entra no que a gente chama registro acástico. Tudo que a gente pensa, produz, a nível etérico, a nível astral, no universo, fica registrado. Nada se perde.
Nesse ponto, o Lavoisier, né? Estava certo, nada se perde. Tudo fica registrado, chamado registro akáshico, estudado pela física moderna. Até no filme Contato aparece, eles conseguem captar cenas da época da guerra. Lei da conservação da energia. Só é transformada, né? Mesmo se dissipada em calor, mas continua. Grand Champ. Sistema aberto, né? Porque tem um aberto e fechado. Se bem que nós não somos totalmente fechados, né? Você vai analisar. Tanto que os estudos de telepatia mostram que tu pode agir à distância. Telepatia, telecinese, universos paralelos, tem várias possibilidades. Esse aí não foi ainda, né? Todos os sonâmbulos deixados livres no transe dizem esclarecidos e assistidos por um ser que lhes é desconhecido. Aí tem duas coisas. Tu consegue acessar o teu inconsciente. Pode acessar o inconsciente coletivo, que o Jung diz que é de toda a humanidade, e desde dos mineral até chegar a nós. Inconsciente passado também. E também através de telepatia ou telemetria ou psicometria tu pode adquirir um conceito de crise. Então 1819 Deleuze passa erradamente a ser o estado de sonambulismo. O sonâmbulo assume a designação de crísico e o estado sonambúlico provocado sonocrítico. Aí provocado é quando é pelo passe, pelo magnetismo. O magnetismo demonstra a espiritualidade da alma e a sua imortalidade. Ele prova a possibilidade de comunicação das inteligências separadas da matéria com as que estão ainda ligadas. Bilot, 1839. Então tem vários estudos de transmissão à distância, clarividência viajoura. Carranet, 1809-1885, com coragem e determinação, conversou com os espíritos por meio de seus sonâmbulos em êxtase. Então eles trabalhavam com essas pessoas e elas entravam em contato mediunicamente. Se chama medianímico, né? Porque é um dom da pessoa juntado com um dom espiritual em geral. Registrado em sua obra mais de 150 atas, assinadas por testemunhas, reconhecer a identidade dos espíritos comunicantes. Então foram reconhecidos. Paulo Figueiredo, 2008. É esse Paulo Figueiredo que faz o trabalho que traduziu o Mesmer. O primeiro e 3 volumes, essa obra vos oferece a prova de um mundo melhor que o nosso, onde vivereis após deixardes aqui o vosso corpo. Carranet, 1848. Paulo Figueiredo, se você buscar na internet, vai achar. Mesmer, o cientista esquecido. Então ele fundou em 1848 sociedades magnetizadores e espiritualistas. Porque aí tinha 2 tipos de magnetizadores. Tem os que só falavam na física, e o médium como agente, e os outros que admitiam a presença de espíritos com consciências extrafísicas, ou desencarnadas também ajudando no magnetismo, seja por psicometria, psicofonia, ou por escrita, psicografia também. Então tinha várias modalidades. Escrita, fala, ou ação à distância, telecinesia. O próprio Barão do Poté, em carta enviada a Afonso Carranet, afirmou: tratais com uma antecipação de 20 anos dessas questões. A humanidade não está preparada para compreendê-las. Mais tarde, Dupoté pesquisaria os fenômenos espíritas, enunciando alguns princípios da sua obra em 1863. Aqui já começa a entrar o espiritismo do Kardec junto. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde essa se mostra descoberta. Lembrando que psicologia seria o estudo da alma, né? Então ela volta à sua origem, ao seu objetivo, que está a alma, não o corpo. Não apenas comportamento. O próprio comportamento seria... Se você analisar essa novela que está terminando, tem 2 irmãos, um é do bem e outro é do mal. E o cara continua fazendo maldade. Então é o cara que já nasce com tendência para maldade, é coisa do espírito, independente de ser irmão, de ser da mesma família, mesma educação. Um faz o bem, outro faz o mal. Isso é uma tendência humana mesmo. São coisas que já nascem com a pessoa. Então, dogma materialista. Então, estão aqueles lá que vão dizer, não, tudo é feito do próprio magnetizador, transmissão da vontade.
Alunos de fisiologista alemão, Johannes Müller, 1801-1858, vitalista discípulo de Mesmer, assina em 1855 o artigo em que decide explicar todos os fenômenos naturais, meios da consciência como físico-químicos. Então, tendência de explicar tudo através do aparelho orgânico. Seria a base para a postura ceticista, o séptico, e a imposição do materialismo com dogma no meio acadêmico. Coisa que a gente vê hoje muito forte, o dogma materialista, né? Infelizmente. Mesmo com 170 anos de espiritismo, com 100 anos de transcomunicação instrumental e 100 anos também de física quântica. Mesmo assim, eles insistem em manter o materialismo. Uma das principais questões da fisiologia alemã, na segunda metade do século XIX, o alemão é interessante, né? Ou ele é místico, aquele lado da bruxaria, ligado aos espíritos da natureza, ou ele é materialista, certo? Ele é os dois extremos. Então, na segunda metade do século XIX, aceitação recusa de forças vitais da explicação das origens do calor animal. Tanto que eles tinham o chamado calorífico, né? Como se fosse a substância do calor. Depois viram que não existia o tal calorífico, o calórico. Essa discussão nasceu do desenvolvimento desconhecimento da impossibilidade de observação do fluido vital por meios físicos materiais. Alguns conseguiram fotografar, e hoje nós temos tanto a foto Killian quanto a foto GDV, do Konstantin Korotkov, fotografia da aura. Então são coisas de 60 anos, 70 anos, bem recentes. Em 1930, alguns conseguiram filmar. Reichenbach, que era barão também, conseguiu filmar essas irradiações, mas é bem difícil filmá-las. A princípio elas são invisíveis. Tem que usar infravermelho, alguma técnica para poder vê-las, detectá-las. Né? Ou eles usavam muito antigamente, há 100 anos atrás, o magnésio, é uma luz avermelhada. Então, uma luz de magnésio ou infravermelho. Aí consegue fazer fotografias. E mesmo assim o séptico vai tentar achar uma explicação. Desculpa. A propósito, Ludwig Bruck, o propósito era contrariar a convicção do seu mestre Miller de que o impulso nervoso era uma função vital. Para tal, juntar a si mesmo, validar que o organismo apenas tem como forças as físico-químicas. Inclusive, atualmente, se diz que dentro dos microtúbulos, através de um processo quântico, existiria a conexão da alma com o corpo. Então, sempre existe essa tentativa de juntar o material com o imaterial. Claude Bernard, do meio interno, fisiologista, 1831-1878, vitalista francês, contrariava tais convicções. A matéria, qualquer que seja, é sempre destituída de espontaneidade e nada provoca. Aí depende da vontade do operador. Né? Assegurar que o cérebro secreta o pensamento seria o mesmo que dizer que o relógio secreta a hora ou a ideia do tempo. Tu vê como ele era avançado. Né? Reinholds, contemporâneo de Bernard, acrescentava: a nossa geração tem sido obrigada a sofrer a tirania da metafísica espiritualística. Provavelmente a geração mais nova terá que evitar a metafísica materialista. Não esqueçamos, um era só metafísico, o outro era só material. O materialismo é uma hipótese metafísica. Se isso for esquecido, o materialismo converter-se-á num dogma que irá entorpecer o progresso da ciência. Irá conduzir, como todos os dogmas, a uma intolerância violenta. Interessante que é na física e alguns biólogos que estão mostrando que a espiritualidade é anterior à materialidade. E a consciência é anterior ao cérebro. Em 1867, Camille Flammarion, astrônomo, 1842-1925, alertava: um erro capital é imaginar-se com direito de afirmar sem provas. Coisas que a verdadeira ciência profundamente silencia, afirmam-nas categóricos. Afirmam como se houvessem assistido aos conselhos da criação ou como se fossem os próprios autores dela. Principalmente os que negam Deus, né? Os campeões da ciência que pretendem apresentá-la e falar com e por ela não se dignam a seguir o método científico, de nada afirmar sem provas. Então, o próprio método científico diz que tu tem que ter provas para afirmar o contrário. Aqueles outros materialistas alemães podem, porém, dizem, afirmo, nego, isto é, aquilo não é. E a ciência julgou decidir, condenou, posto que no que dizem não haja sombra de argumento científico.
E teve cientistas que foram mortos, ou perseguidos pela igreja, ou perseguidos pelos próprios colegas. É o lado negro da... Hegel, Comte, Marx e Freud. Todos eles foram críticos da religião dogmática, inquisitorial do passado, mas resvalaram para o mesmo comportamento, dogmatizando a filosofia. Alegando serem científicos, negaram a divindade absoluta, tornando suas ideias absolutas. Engraçado que o Hegel fala sobre a alma, né? E aí como é que é ateu? Encontre 2004. O Comte é contemporâneo lá do Kardec. Há pessoas que veem nos seres orgânicos a ação de matéria e a esta atribui todos os nossos atos. Esse é o dogma materialista. Procuro saber se alguma coisa restava e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha por propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significaria. O homem seria a razão para só pensar em si. Seria o egoísmo puro, né? Kardec, Livro dos Espíritos, para a pergunta 109. A medicina do século XIX, sustentada na filosofia materialista, na óptica científica. Ali é óptica. Ótica é ouvido. Científico do positivismo e do método empírico, passava a validar somente a parte da verdade que decorria dos fenômenos físico-químicos. Então, ressuscitando lá os atomistas, lá, Leucipo, Demócrito, lá da Grécia Antiga. Desprezando a causa do fenômeno, concentrava somente nos efeitos. Refém de raciocínio tão circulares quanto dogmáticos. Até o cúmulo de fisiologistas e anatomistas dizerem, não achamos a alma, mas a alma é invisível, tu não vai achar dissecando um cadáver. O universo dividia-se entre matéria e nada, rejeitando sem se questionar qualquer hipótese contrária através do processo de ridicularização. A igreja fanática era substituída pelo absurdo do materialismo. Então, a ciência caiu no mesmo erro da igreja, negando. E lembrando que a física diz exatamente o contrário, que a matéria é feita de energia. O que é uma bomba atômica? Né? Alguns gramas, quilos de urânio destrói uma cidade inteira, uma população inteira. Então é pura energia. Massa e energia. A bomba atômica. No caso da bomba atômica é fissão. Tem fusão que é pior ainda. A bomba de hidrogênio é pior, que o Edward Teller era no... Uma é quebrando o núcleo, a outra é fundindo dois átomos. E se tu chocar a matéria com a antimatéria, vai sobrar energia. Então tudo é energia no final. Então tudo é energia. Isso aí, as 7 leis de Hermes já dizia 4.000 anos atrás. Tudo é energia. Passou um ali ou impressão minha? Acerca do fluido magnético, Deleuze, discípulo de Mesmer, comenta. O homem é formado de alma e corpo, e a influência que ele exerce emana das propriedades de ambos. Alguns dividem corpo, alma e espírito. A alma seria a mente, ou psique. O fluido magnético é o elemento de comunicação. Consequentemente, verificam-se 3 ações de magnetismo: física, espiritual e mista. Então, a física, a espiritual e a mista. 1813. Sobre o mesmo fluido, Duputé acrescenta. É um fluido mais sutil que a própria luz que atravessa os corpos densos, que a luz não penetra. Lembrando um pouco os neutrinos, né? Alguns falam na questão dos neutrinos, que atravessa inclusive o planeta Terra. A alma se veste desse fluido e o torna seu ambiente. Ela recebe e ao mesmo tempo exterioriza suas impressões através desse ambiente que a cerca. Nada chega à alma sem que o fluido ao seu redor seja afetado. Esse fluido, também designado de fluido magnético, explica todos os fenômenos provocados pelo pensamento. O próprio pensamento são ondas que estão intransmitidas. Quanto mais forte, mais potência. Duputé, 1840. As considerações psicológicas que acabamos de nos entregar tiveram como resultado fixar-se na necessidade de admitir, na composição da individualidade humana, uma verdadeira tríade e achar esse composto trinário
um elemento de natureza essencialmente diferente das outras partes. Charpignon, 1842. Outro nome para perispírito é psicossoma, o corpo biomagnético. Bioplasmático também. O homem é, pois, um ser misto, um organismo de composição dupla, combinação de átomos formando órgãos, um elemento de natureza material, mas indecomponível, dinâmica por essência, numa palavra, um fluido imponderável, isto quando a parte material. Hoje já sabe que é componível, né? Até ali não se acreditava na decomposição do átomo. Agora, como elemento característico da espécie huminal, é um ser simples e inteligente, livre e voluntário, que os psicólogos chamam alma. Princípio inteligente, já. Chapinhão, 1842. Livre e voluntário, então tem vontade e tem liberdade. E tem livre-arbítrio. Na Revista Espírita, 1867, Kardec fala o seguinte: esse segundo envolve da alma ao perispírito, então peri é em volta. Existe, pois, durante a vida corpórea. Alguns dizem que o espírito propriamente ficaria na região do coração ali, e aí o perispírito envolveria ele e o corpo envolveria também. Na verdade são tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como se diz. É o intermediário, eles equivalem mais ou menos como se fossem as cascas da cebola, né? De todas as sensações que o espírito percebe. Então, na verdade, quem percebe, quem vê, quem escuta é o espírito, a alma, e não o corpo propriamente. Tanto que um cego em desdobramento ele consegue ver. Um paralisado em desdobramento consegue flutuar. Então, mesmo ele estando organicamente limitado, quando ele está fora do corpo, ele consegue enxergar ou caminhar ou até mesmo escutar. E pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso. O fluido nervoso é parecido com a eletricidade, só que ele é composto também através do sódio, do potássio, dos elementos do organismo. Desempenha tão grande papel, magnésio, cálcio, na economia orgânica, e ainda não se leva muito em conta os fenômenos fisiológicos e patológicos. No conhecimento do perispírito de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Se tu estudar acupuntura, técnicas de imposição de mãos, técnicas de reiki, também vai atuar nesse nível aí. Anestesia. Então, concluindo, a matéria por si só é inerte, precisa estar unida ao princípio espiritual. A Gênese 1:48. O próprio escolástico lá da Igreja Católica, Santo Agostinho já dizia: um corpo sem alma é um corpo, um cadáver, né? E o que anima o corpo, por isso que a alma é chamada ânima. A ânima é o que anima, né? O objetivo do estudo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. A Gênese 1:16. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade. A Gênese 1:39. Já outros pensadores já falavam, davam outros nomes. Tem mais de 48 nomes. Cada um dava um nome. A ideia intuitiva é a potência do raciocínio. O espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência. Ele é anterior e sobrevive à morte. Da sua imortalidade. Tem um início, mas não tem um fim. E sua individualidade. Ele continua sendo ele mesmo. Ele dá exatidão e definição ao que esse pensamento tinha de vago e de abstrato. Não é um simples espectro como algumas pessoas pensam. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo, quer antes, depois. A Gênese 1. Esse segundo envolve da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É um intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Kardec, Revista Espírita, 1867. Esse eu acho que é o último, né? Vamos ver quem está lá. Vai de baixo para cima. Nayara Rinaldi. Mário Alves Pereira. Um abraço para o Mário lá. Fabiano Delfino de Jesus.
Maria do Carmo, Beto Madeira, Clélia Burato, Leonardo Gonçalves, Daniel Alves, Claudeci Silva, Agnes Madeira, Antônio Oliveira, Juscelia Abreu, Aline Souza, Walter Maier, Sebastião Elias, Fernando Conte, Mário Alves, Ivonneide Bem. É isso aí. Boa noite a todos. Até a semana que vem.